Galera, sejam todos bem-vindos a essa live onde a gente vai aprender um pouquinho sobre como que a gente consegue ser um empresário sem ser um empresidiário, como que a gente vai ter a capacidade de viver literalmente a nossa vida sem ser um escravo do próprio negócio. Vou abaixando aqui. E uma coisa que acontece muito, né? Infelizmente, normalmente a gente abre um negócio para a gente poder ter vida, né? Para a gente ter liberdade. Só que a gente começa o negócio e normalmente a gente se vê escravo do negócio. Às vezes a gente não consegue cuidar tão bem da nossa família, do nosso corpo, da nossa saúde, porque a gente está grudado na operação, grudado, não sabe gerenciar e fica naquele negócio doido. Fica pensando, muitas vezes, eu já tenho um post que tá até famoso, né? O pessoal tá colocando aí, abri o meu negócio para poder ter liberdade, tô trabalhando mais que meu colaborador, sou empregado de mim mesmo, né? Então, essa live é pra gente poder ter a capacidade de aprender um pouco sobre gestão, a gente ter a capacidade de ampliar os nossos horizontes aí em relação à nossa gestão mesmo. E eu trouxe aqui um convidado especial, né? Um convidado, o nome dele é Júlio Prado. E ele tem um negócio, ele é dono de uma escola também. E essa é uma dúvida dele, uma dificuldade dele de como conseguir fazer com que o negócio dele cresça, fazer com que o negócio dele ande sem a ajuda dele. E ele estava conversando comigo muitas vezes, vocês veem aí eu nos vídeos, eu conversando, eu de lado, eu estou literalmente dando uma consultoria. A diferença é que eu coloco o telefone do meu lado, né? E aí eu vou pegando alguns pedaços, né? E eu peço para poder cortar alguns pedaços e eu vou jogando no Instagram. Hoje vocês vão ver isso de forma real. Hoje vocês vão acompanhar aí de forma real isso acontecendo. Eu dando essa consultoria para ele e vocês vendo as dicas de forma real de como liderar melhor, cuidar das pessoas melhor, aumentar sua lucratividade, conseguir fazer o seu negócio crescer. E se você clica nesse aviãozinho aí, ó, que tá aqui de baixo e envia pelo menos para umas 5 a 10 pessoas que você sabe que tem um negócio ou que precisa de ganhar mais. Essa live vai ser muito valiosa e vai ajudar essas pessoas a ganhar mais dinheiro, a ter liberdade. Quantas pessoas você conhece? Quantos empresários talvez que você conhece que tem um negócio, mas não tem liberdade, está preso, não consegue dar atenção para a família dele. Tem pessoa que fica assim, né? Fica doido, fica assim, nossa senhora, como é que eu faço? Eu vejo que você tem 5 filhas, eu vejo que você tem até um cachorro, você viaja, você tira férias, como é que você faz um negócio desse, cara? Como é que você cuida? Você serve voluntariamente na igreja todo domingo, como é que você faz isso? Isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com saber gerenciar, saber lidar com esses desafios de hoje. Então eu tô aqui com o Júlio vai fazer algumas perguntas para mim. E dentro dessas perguntas, de forma espontânea aqui, eu vou ir respondendo. Vocês também, sejam todos bem-vindos aqui. Podem ir perguntando também. Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, pessoal. Mas dentro dessa live aqui, o que vai acontecer é que eu posso ir olhando de vez em quando e vou respondendo. Também sou seu fã, Elvis. Obrigado. Então, pessoal, é o seguinte. Antes só de começar, eu gostaria de contar para vocês uma coisa que aconteceu com minhas filhas. Quando elas nasceram, na verdade eu tenho muitas filhas, né? 5 filhas. Mas quando as gêmeas nasceram, elas ficaram na UTI e elas tiveram um problema de saúde muito sério. Elas tiveram que colocar aquelas... muito ruim, né? Você vê um filho passando mal, dá vontade de tirar ele e a gente mesmo entrar ali para poder... tirar a dor dos nossos filhos, né? Uma coisa que aconteceu foi que eu tava lá e literalmente louco pensando, será que minhas filhas vão sobreviver? 2 filhas gêmeas que nasceram prematuras e tiveram um problema respiratório. E quando eu tava naquele momento pensando, será que minhas filhas vão sobreviver? Meu Deus, por favor, me ajuda, chegou o médico. E eu lembro que o médico olhou para minhas filhas e ele não ficou pensando, ponderando assim, poxa, elas não deviam ter nascido, o médico não ficou reclamando assim das minhas filhas, elas não deviam ter nascido essa hora, não vai dar certo, elas não vão sobreviver, estão muito fracas, estão tossindo, não vai dar certo. Ele simplesmente olhou para elas, eu lembro dessa cena, dele pegando e dando os comandos para cuidar dela.
E eu lembro que ele olhou e falou assim, olha, vamos colocar na UTI, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele colocou um monte de coisas, colocou respiratório, mandou um monte de remédios, deu um monte de direção para mim e para Gabi. E falou, olha, presta atenção, uma coisa que vocês não podem fazer é dormir. Um de vocês vão sempre ter que estar acordado para olhar, que se elas pararem de respirar, vocês precisam de chamar, que a gente vai fazer um monte de procedimentos e tal, e vai fazer de tudo para que elas sobrevivam. E aí eu fiquei pensando assim, obrigado, Humberto, você que é o cara, sou seu fã aí também. E aí, uma coisa que aconteceu durante aquele período foi que eu fiquei muito feliz, porque eu tava do outro lado pensando assim, cara, esse médico tem que cuidar da minha filha, ele precisa de ajudar ela, eu estava desesperado. E ao tempo liderando, eu vejo que muitos empresários, quando ele vai liderar, ele começa a olhar as coisas ruins do colaborador, do liderado, e ele simplesmente se perde nisso e não cuida do que é melhor, que é fazer ele sobreviver dentro da empresa, cuidando dele, dando ferramentas para ele sobreviver. Agora presta atenção, por que eu estou falando isso que vai encaixar? Lá na frente você vai entender o porquê disso tudo. Quando a gente tem essa postura, peraí, eu vou cuidar, o que o médico falou? Você acha que todos os médicos que cuidaram de todas as crianças recém-nascidas com problema, todas as crianças sobreviveram? Não, não. Mas o trabalho dele é fazer o quê? Cara, eu vou fazer o meu melhor. Se essas crianças sobreviverem, que é algo, ainda bem que ele pensou isso, minhas filhas estão vivas, gente. Se essas crianças sobreviverem, eu vou pegar e eu cumpri bem o meu papel. Se caso elas não sobreviverem, eu também cumpri bem o meu papel. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós, como líderes, precisamos pegar os nossos liderados e colocar oxigênio, cuidar, fazer para que eles progridam e não seja uma culpa nossa, ele não deixa de progredir por falta de gestão, por falta de feedback, por falta de treinamento, por falta de saber lidar com ele, e nós estamos literalmente lidando com vidas. Pessoas que poderiam progredir, chegar a ser até um sucessor seu, ser um gerente, mas ele não foi porque você lidou, na hora de lidar com ele, ou você foi grosso demais, ou foi permissivo demais, não soube podar, não soube fazer, não soube cuidar da sua empresa de jeito que ela andasse. E aí, Júlio, eu só queria que cada um pudesse ter essa postura agora. Agora na hora que você está ouvindo, tira da sua cabeça qualquer tipo de postura assim, não, mas o meu colaborador não presta, não, mas o meu... Tira isso da sua cabeça. Agora você vai aprender ferramenta para manter ele vivo e cuidar para que ele possa crescer. Agora, caso ele não cresça, também vou te dar a ferramenta para você mandar ele embora e substituir, fazer o que tem para fazer para sua empresa e avante, tá bom? Júlio, fala pra mim de forma genuína e sincera as coisas que você passa lá, as coisas que você... O que te impede, se você quiser falar um pouco para as pessoas aí, os desafios que você passa, e eu vou rebatendo aqui, vou escrevendo e ajudando as pessoas. Fala pra nós. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. Então, Bruno, como você sabe, eu tenho um negócio que eu comecei mais ou menos uns 4 anos atrás. Sim. E é um negócio que eu gosto muito, mas Sim. hoje eu me sinto completamente preso mesmo. Eu sinto que ele não anda, eu tenho certeza disso, ele não anda se eu não estiver lá. Entendi. E aí o meu medo é o seguinte, eu já entendi que eu preciso sair da operação, mas eu fico pensando o seguinte, se eu sair, a renda vai cair. Perfeito. E aí o que eu tenho que fazer? Será que ela cai mesmo? Perfeito. E se ela cair, o que eu faço? Perfeito, gente, acho que essa é uma dúvida universal, né? Eu lembro de quando nos primeiros 3 anos da Wizard, isso aconteceu comigo, né? Eu ficava lá na ponta e eu falava, cara, se eu sair vai cair. Se eu largar o comercial, largar isso daqui, o negócio vai cair. Isso é uma crença limitante nossa. Eu queria que vocês entendessem isso, tá? Quando a gente pensa que vai cair, a gente fala assim, olha, ela literalmente pode cair um pouco, mas para subir mais. Você pode até dar um passinho para trás em algumas coisas, mas para ir mais longe, porque sozinho ninguém vai... Você pode até ir um pouco rápido, mas ninguém vai longe sozinho. Você precisa de uma equipe. E nunca você vai fazer melhor do que uma equipe engajada. Grava isso, anota isso. Você nunca vai fazer melhor sozinho do que com uma equipe engajada. E ninguém pode segurar uma equipe engajada e determinada. Ninguém. Então, o segredo disso é a cultura que você vai colocar, o treinar e acompanhar para que essas pessoas façam com vocês, consigam colocar a mão de obra
o trabalho delas para que você consiga avançar. E aí você vai ter liberdade para poder viajar, fazer o que você quer fazer, porque você abriu uma empresa para isso, né? Senão você teria continuado, talvez na época, como coordenador pedagógico, alguma coisa do tipo, né? Mas você abriu a empresa por causa disso. E o que primeira coisa a gente tem que tirar da cabeça? Essa crença limitante, achar que você não consegue. É como se fosse aquele passarinho que está sempre na gaiola, e aí ele viveu ali daquele jeito, você fez a sua empresa ter sucesso, que ela é uma empresa de sucesso hoje, e você fez ela ter sucesso com você. Então talvez você não consegue imaginar ela sem você, porque você não consegue colocar pessoas para fazer o que você faz. Uma coisa que eu sempre falo do McDonald's, que ele cresceu não foi por causa que o hambúrguer é gostoso, mas ele fez uma das maiores sacadas deles é ter colocado várias pessoas para fazerem. Pessoas que um rapaz de 18 anos conseguem operar um McDonald's hoje. Eles pegam o script e está tudo ok. Então a sua capacidade de fazer aquilo se tornar fácil vai gastar tempo para isso. O dono do McDonald's, por exemplo, ele fechou a empresa por 6 meses para conseguir simplificar o negócio dele. Olha só. E depois que ele abriu, o negócio estourou. Porque ele conseguiu simplificar. Se você tem um negócio que só você gerencia, ou se você tem um negócio hoje que só você consegue rodar, você está escravo do negócio. Você está escravo, né? E você não vai conseguir avançar para o próximo level. Só que eu vou dar algumas ferramentas para você conseguir fazer isso, né? Eu vou mostrar para você algumas coisas que vão ajudar você a conseguir engajar a sua galera para eles irem avante. Mas se você tem mais perguntas nesse tema, coisa desse tipo, que talvez eu linke as informações para eles poderem ter mais informações ainda. Sim, uma das coisas que você mesmo disse, né? Por exemplo, o que eu faço hoje para ter uma equipe engajada? Uma equipe engajada. Olha, uma das coisas para você ter uma equipe engajada, pessoal, é o seguinte. Hoje, a geração de hoje é uma geração... presta atenção nisso aqui, ó. Vou ver se eu tenho aqui uma... Olha só. Até anotado uma palestra que eu dei no sábado. Isso aqui é as gerações. A gente tem várias gerações. A geração do meu pai, por exemplo, são os baby boomers, né? Essa é a galera que veio depois da guerra. Não sei se vocês sabem disso, a galera que veio depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os pais deles, né, estavam muito otimistas por terem vencido a guerra e começaram a ter filhos. Então, baby boomers, muita gente. Essa geração é uma geração, a geração que teve os baby boomers, né? A geração que ficava a vida inteira no trabalho. Tá? Não vou colocar aqui que agora que eu vi que está ao contrário aqui por causa da live. Mas eles ficavam a vida inteira no trabalho. Aí veio a geração do meu pai, que é o Baby Boomers, que eles ficavam cerca de 10 anos no trabalho, 10 a 20 anos. Isso era normal, acontecia. Aí veio a nossa geração, que ficou de 5 a 10 anos no trabalho. E agora vem essa nova geração que a gente está pegando, que normalmente não passa de 2 anos no trabalho. Isso é dado, isso é comprovado. Então eles não ficam mais do que 2 anos no trabalho. Então como que você faz? Eles têm um jeito de lidar com essas pessoas. Eu vou mostrar para vocês alguns desses jeitos aqui, ó. Por exemplo, tem um jeito de lidar, por exemplo, eu vou falar algumas coisas, que é, por exemplo, o modelo top-down e o modelo bottom-up, né? O top-down é você tem alguma coisa na sua equipe para fazer, por exemplo, uma meta para bater. Você tem algumas coisas que você quer jogar na sua equipe e quer que eles engajem e façam. Só que para você fazer isso, se você chega e faz top-down, o que é top-down? Galera, estou com uma meta aqui, a gente tem que bater tanto no mês, isso é top-down, que não deve ser feito. A gente tem que bater tanto no mês e é o seguinte, preciso da ajuda de vocês, vamos lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para isso você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Eles não engajam, eles se sentem usados para o sucesso, literalmente. Qual que é o modelo de ser feito, que chama bottom-up, né? Bottom você também sabe inglês muito bem, você sabe que é o fundo, né? Do fundo para baixo. Você vai chegar para sua equipe, vai demonstrar o problema, vai ser vulnerável. Por exemplo, a gente tem que bater 20 matrículas esse mês. Pessoal, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue fazer essas 20 matrículas? Qual que é o modelo que a gente pode usar? O que a gente pode fazer diferente? E deixa eles construírem. O que muda nisso? Em vez de eles se sentirem usados para o seu sucesso, eles se sentem parte do sucesso como um todo. E aí eles começam a dar ideia, você anota. Não, vamos fazer uma ação assim, vamos pegar todos os nossos amigos e vamos indicar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer as aulas assim que vai ficar mais dinâmica. E você anota tudo. E vai conduzindo a conversa de um jeito que eles vão assumindo a responsabilidade para eles.
não para você, porque você não vai fazer. Você vai orquestrar. O gestor, ele é a peça, ele não pode ser a peça mais importante do tabuleiro. Eu sempre falo isso, né? Ele está vulnerável, a empresa está vulnerável a você de um jeito que é muito perigoso. Se você sair, a empresa despenca, né? Então isso não pode acontecer. Esse é o modelo que não deve ser seguido, né? E para isso você coloca eles como os protagonistas. As pessoas que fazem acontecer eles precisam ser a sua equipe, não você. E aí, como que a gente faz isso? Por exemplo, você vai anotando, vê chega em conclusão em conjunto. Pessoal, gostei dessa ideia, acho que isso aqui é melhor. O que vocês acham? No final monta o que, como, quando. Bem simples, né? Vem aqui, monta o que, como, quando, até quanto aqui, né? E aí vem anotando o plano de ação para ser seguido, né? Isso é uma das maneiras de fazer um plano de ação. Mas você vai escrevendo o que aqui, ó. Cada coisa que vai sendo colocada como o que são as coisas que eles estão passando de uma meta que vocês vão realizar em conjunto. Então não fica colocando as coisas, isso é uma dica. Engajar uma equipe, coloca eles como parte, coloca eles como um sucesso. Vende a visão. Gente, a empresa vai chegar, uma coisa que acontece muito, para a gente poder conseguir fazer o negócio andar, a gente precisa de entender o seguinte: o colaborador, ele é como se fosse uma árvore, né? Deixa eu pegar uma outra aqui. Ele é como se fosse uma árvore aqui e ele precisa de sentir, para você fazer com que o colaborador cresça, ele se sinta bem com você, ele precisa de entender uma coisa, ó. Ele como uma árvore na sua empresa, você vai podar ele de vez em quando, senão ele não cresce. Você vai vir, vai cortar para que ele possa crescer bem. Mas você tem que deixar um solo fértil, tem que dar água e tem que dar o sol. O que é cada uma dessas coisas? O que é o sol? O sol é o posicionamento. Você tem que colocar ele de um jeito que ele sinta que pode crescer. Então tem colaborador que não sente que pode crescer na sua empresa, por isso que ele não engaja. Ele não acha que pode crescer. Você não dá pista para ele. Então o que é isso? Dá o sol. Então dá pista. Chega para o colaborador e fala assim: cara, você pode ser meu sócio. Eu quero abrir outras unidades. Isso é verdade. Se ele crescer, ele não pode? Você não gostaria de ter ele? Você pode ser um gerente. Seja o melhor professor, que você vai ser o coordenador. Seja o melhor coordenador, você vai ser um vice-diretor. Passa pista para ele. Isso é o sol, alimenta ele. Isso dá força. O que é essa água que entra no solo e fortifica essa árvore para ele crescer? Essa água é você dar reconhecimento para ele. De alguma maneira, tem muitos colaboradores que nem o pai dele nunca bateu palma para ele. Nunca nem falou com ele o seguinte: olha, isso é importante aqui para a empresa. Então, quando você faz isso, você chama todo mundo: gente, fulano de tal bateu a meta, ou fez isso para todo mundo, vamos bater palma para ele. Todo mundo bate palma, ele se sente homenageado, que é uma coisa que talvez ele nunca passou por isso. E ele se sente tão grato que ele se entrega para o negócio como talvez nunca entregou para nada na vida. Porque ele fala: pô, cara, que valeu. O cérebro dele, o subconsciente dele fala assim: cara, vale a pena estar dentro dessa empresa, né? E aí você tem que avaliar muito bem o solo. O que é o solo? Se ele está no lugar certo. O lugar dele está certo. Ele está na função certa. E aí, dentro dessa função certa, se ele ganha um salário pelo menos dentro da média, tá? Ou acima da média. Porque se ele se sentir abaixo disso, você não pode podar. Aí na hora que você vai chamar atenção, ele vai ficar assim: não, peraí, não vou engajar. Respondendo a sua pergunta sobre engajamento. Só que desse jeito, quando você chama atenção, ele engaja, porque ele se sente grato. Ele fala: cara, eu tenho visão, ele está fazendo isso pro meu bem, porque ele me dá sol, ele me dá margem para crescer aqui dentro. Poxa, ele me nutre, ele vai lá e ele tem um programa que você pode criar, não dá para explicar nessa live, mas um programa de capacitação para eu poder crescer aqui dentro e ele me premiar, seja no mês. E às vezes não é muito, não é, vocês me veem aí, né, pessoal, muitas vezes almoçando, vou para churrascaria todo mês com os melhores do mês. Coisas simples, mas, poxa, o dono está tirando um dia para almoçar comigo. Olha só, está tirando um dia para poder vir comigo e passar um tempo comigo. Eles se sentem lisonjeados. No final do ano você dá uma viagem, dá alguma coisa. Por exemplo, eu dou um vale-viagem de R$2.500 para os melhores do ano, para o melhor do ano. Mas se você for dividir isso por mês, não dá tanto assim. Mas cada um no seu ritmo. Você pode dar um relógio, pode dar alguma coisa que ele vai se sentir: poxa, eu estou dentro de um programa, eu estou sendo reconhecido. O que eu fizer de bom, o cérebro ele gosta de gatilho. Por isso que hoje as pessoas gamificam tudo. Já vai tudo gamificado. Faz isso que você vai ganhar tantos pontos. Porque as pessoas gostam de ser premiadas.
E isso não mudou nessa geração. Agora tem uma coisa boa dessa geração, que todo mundo falando mal dela, que é uma geração difícil, que a galera é uma galera que não... muita gente fala, né? É uma galera que não fica, o pessoal chama de Nutella, não sei se já ouviu falar. Mas é a geração que mais trabalha por conhecimento da história. Então presta bem atenção. Você que está liderando uma galera que é nova, é a melhor galera para trabalhar por conhecimento. Na época do meu pai, minha, sempre era o dinheiro, era a coisa mais importante. Mas essa galera, eles valorizam muito estar num lugar onde eles podem crescer e aprender. Se você consegue mostrar para ele, cara, eu tô te ensinando a profissão, eu tô te aprimorando, ele sente que ele está crescendo, ele fica. E ele vai pro próximo nível. Então essa é uma outra dica que eu queria te dar. E aí eu lembro que você falou, tem uma história, pessoal, que fala desse medo, né? Que ele tem e eu tinha também. Poxa, o que eu vou fazer se eu sair da empresa e o negócio começar a cair, eu perder o faturamento? Não sei se vocês sabem como que os leões caçam, mas os leões, eles caçam como? Eles pegam e existe na verdade um leão que é o rei da selva. Esse leão lá que é o rei da selva, ele é o leãozão que liderou a vida inteira, tinha um jubão, unha grande e tal, só que chega uma época que ele começa a ficar velho. Então ele vai para trás de uma moita e aí ele vai lá e quando tá o rebanho, ele tá atrás da moita, ele vai lá e faz um rugido muito alto. Quando ele dá aquele rugido muito alto, o que acontece é que aqueles animais, ou os búfalos, ou as zebras que eles estão caçando, eles saem correndo em manada. Só que eles caem de frente com um V de leões novinhos, que estão prontos com dente, com garra, prontos para poder pegar todos esses outros leões que estão... pegar todos esses animais que estão correndo de um rugido de um leão sem dente, sem juba e sem garra, que não poderia fazer nada. O que acontece é, se ele enfrentasse, ele viu que não era isso. Uma coisa essa história é que mais se adequa a um empresário que tem medo de enfrentar, sair da empresa para ela poder prosperar. É isso. Quando ele enfrenta esse medo, ele vai ver que é um leão sem dente. Que na verdade, quando ele coloca pessoas, treina e acompanha, o negócio vai crescer muito mais. O negócio vai criar uma escala maior. Mas se ele ficar ali preso, não, mas ninguém vai fazer um perfeccionista, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Isso ele cria e ele clama para dentro dele que traz isso. É uma crença autorrealizável. Acaba que a empresa não consegue andar sem ele mesmo, porque ele não confia nas pessoas. Se você não demonstra, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Se você não demonstra confiança nas pessoas que estão com você, ela não sente desejo nenhum de continuar. Ela não sente desejo de te mostrar que ela pode, porque você não demonstra confiança. Então, e se você fica, talvez, muito também em cima, louco, não, só eu que vou conseguir, você vai errar. Fica tóxico e a pessoa não consegue florescer. Então, você tem que dar o tempo, que é a coisa que eu vou explicar aqui. Pessoal, clica no aviãozinho aqui, ó, e manda essa live para amigos seus, pessoas que sabem que são empresários, pessoas que estão no negócio. Você sabe que ela precisa de conhecimento como esse, vai libertar essas pessoas para elas poderem gerenciar melhor. Tem pessoas que estão nessa situação de fogo cruzado e não conseguem sair dessa situação. Elas ficam presas e não vão para o próximo estágio. Para vocês entenderem isso bem, eu vou explicar para vocês melhor como que funciona para vocês entenderem. 60% do sucesso de um líder se chama acompanhamento. 60% do seu sucesso como líder, anota isso aí, se chama acompanhamento. Você saber fazer o acompanhamento. Então, uma empresa, ela é ligada por 3 partes aqui, ó. Ela tem a parte a parte estratégica, que é onde aquela galera que são aquelas pessoas que são os donos da empresa, os diretores que tomam direção na empresa. O gerencial, esse aqui é o estratégico. O gerencial, que gerencia, e o operacional. O que é o operacional? O operacional, normalmente, ele é dito como chão de fábrica, barriga no balcão. É aquelas pessoas que fazem acontecer. Então presta atenção nisso que eu vou te falar. Você precisa de entender como que funciona a cabeça dessa galera para você começar a gerenciar ela. Onde que você tá nesse triângulo para você conseguir fazer o negócio andar.
Então, como que você faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa de entender que quem está no operacional é o cara que está lá na frente fazendo aquelas tarefas repetitivas, recebendo dinheiro, comprando, entregando a aula. São pessoas que queimam muito mais neurônios. Por isso que elas não são chamadas para poder tomar decisão normalmente. O Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo hoje, que é o dono da Amazon, ele falou, olha, eu sou muito bem pago para tomar poucas decisões, mas decisões de bilhões. Né? Então assim, não vai colocar um cara desse para fazer. Já viu quando a gente chega cansado em casa? Não sei se já aconteceu com vocês, acontece comigo às vezes. Às vezes eu chego em casa cansadão, aí a Gabi vem conversar sobre alguma coisa muito importante comigo. Aí eu falo, amor, eu não consigo conversar sobre esse negócio agora. Porque nesse momento eu tô cansado. Quando você tá com a cabeça cansada, você não tá bem para tomar decisão, certo? Então essa galerinha que tá lá na ponta, você não tem que esperar deles. Isso acalma a sua mente. Atitudes muito, como é que eu posso dizer? Atitudes heróicas. Atitude, não, esse cara nem pensou nisso. Aí tem uma frase, anota essa frase. O óbvio não existe, o óbvio tem que ser dito. Tudo para essas pessoas precisa ser dito. E às vezes você pensa assim, poxa, como que o cara não pensou nisso? Como que ele não pegou, viu que a sala não tinha isso, não entrou dentro da sala e não arrumou? Como que ele não fez isso? E aí é onde você erra. Você vai lá e solta, desce a lenha. Então a primeira coisa, o óbvio tem que ser dito. Então, por exemplo, eu não posso chegar para minha filha Alice e falar com ela assim, filha, ela levantou de manhã, pegou o pijama dela, tirou e deixou jogado no chão. Eu não posso virar para ela e falar, poxa filha, como é que você faz um negócio desse? Você tem que dobrar o pijama e colocar no negócio sem eu ter avisado ela antes. Então primeiro eu tenho que chegar, por mais que eu pense que é óbvio, para ela não é. Então eu tenho que chegar, dobrar o pijama. Olha como é que faz, Alice. Colocar lá dentro do... Tudo que eu for chamar a atenção de um colaborador, eu tenho que pensar nisso. Eu já ensinei ele antes. É óbvio para mim que ele tinha que chegar e limpar a sala antes, mas eu já ensinei ele que ele tem que fazer isso? Não, então eu volto para mim o problema. Se o líder não tiver essa postura, ele vai começar a ofender e tratar o colaborador, que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. Um colaborador chegava em casa, jogava o sapato dele pro alto, deitava na cama dele, tava tudo bem, aquele sapato ficava às vezes ali uma semana. O outro, a mãe dele, na hora que ele fazia isso, a mãe dele já ficava muito brava, colocava ele de castigo. Então eles tiveram educações, coisas completamente diferentes. Então se você trata todos iguais, não tem jeito. Você vai pegar, você vai conseguir extrair o melhor deles quando você consegue ensinar antes e tratar cada um individual. Não sei se vocês viram aquela série Last Dance de basquete. Tem uma hora nessa série que o técnico, que é o cara mesmo, eu sou fã do Michael Jordan, eu amo basquete, vocês sabem disso, mas eu fiquei fã do técnico, cara, porque o técnico, o que ele fez? Ele conseguia usar cada um que tinha de bom, né? Foi o que Jesus Cristo fez também, né? Ele não pegou pessoas perfeitas, ele pegou inclusive um que traiu ele, mas ele conseguiu fazer com aquele grupo algo que ficou, né? Por quê? Porque ele conseguiu usar o que cada um tinha de bom. Nesse filme tem um cara que é doidão lá, ele sai de noite e vai pegar a mulherada e tal, e no outro dia não vai treinar, e um monte de gente brava com o técnico falou, pô, você tem que mandar esse cara embora, tá treinando com a gente é todo disciplinado. Só que o cara era uma máquina, e ele fala assim, cara, você quer colocar um cabresto numa Lamborghini, não vai funcionar, ele não é assim. Então alguns liderados seus, cada um vai ter uma atitude diferente. Você esperar dele atitudes diferentes, cuidar específico e conseguir colocar o cara que está no operacional com manual, com tudo que você puder, claro, você vai fazer A, B, C e D. Bem claro, o óbvio não existe. E você que é do gerencial, precisa de entender que 60% é acompanhamento do seu sucesso. Quando você consegue compreender isso, e 60% de acompanhamento, você consegue compreender uma alegoria, eu acho que eu posso dizer aqui, que é muito importante o seguinte: quando você é o gerente, aqui está um campo que ele tem que prosperar. Se sua empresa não está dando lucro, ela tem a ver com isso daqui que está acontecendo.
Tá? Se a sua empresa não está tendo um líder que faz acontecer e consegue sair da empresa para que o negócio ande, tem a ver com isso daqui. Se o negócio, você sai, o negócio vai mal, tem a ver com isso que eu vou te ensinar, com essa alegoria aqui. Você tem que entender, aqui é como se fosse o solo. E esse terreno, quando ele está frutífero, é porque as coisas vão bem. Já viu uma empresa que dá lucro? Lucro aqui é o fruto, ó. Imagina isso daqui. Qual que é o seu trabalho como gerente? O seu trabalho como gerente, seu trabalho como gestor, você vai ajudar o gerente a fazer isso, tá? É fazer mini provas do solo. O que é esse mini provas do solo? Você não precisa de executar na ponta as coisas. Mas lembra de uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Você não precisa de comer o bolo todo para saber se ele está gostoso. Então, um pouquinho que você acompanha seu colaborador, você sabe se ele está fazendo ou não. Por exemplo, uma aula que você fica ali e escuta atrás da parede, você consegue já ver. Você não precisa assistir a aula toda. 5 ou 10 minutos você vê se o cara tá num pique, se ele tá fazendo algumas coisas certinhas, se ele não tá, você já consegue pegar a trem errado que ele fez, anotar para depois chamar a atenção dele. E isso é tirar amostras do solo. Isso é vir aqui no solo e pegar amostras. E quando você pega essas amostras do solo, você vai ver que alguma coisa está errada. Você vai falar assim, cara, isso daqui o colaborador não faz, cara. Ele tá fazendo isso aqui errado. Isso daqui ele tá fazendo errado também. E quando você vê que o seu colaborador tá fazendo várias coisas erradas, aí que entra a diferença do líder livre para o líder presidiário. O que o presidiário faz? Ou ele vai lá e faz, certo? Ou ele é muito bravo com o colaborador, chega metendo ferro, aí o colaborador pede para sair, ele não consegue ficar lá, o clima fica ruim. Ou ele não faz nada. Todas essas opções são ruins, né? Ou ele não faz nada, ele deixa, não sei chamar atenção, esse negócio de chamar atenção. Então, como que eu faço, Bruno, para ele poder, por exemplo, não ficar chateado comigo? Como que eu faço para esse colaborador conseguir me ouvir, pensar, jogar no meu time e falar assim, pô, cara, esse cara tá querendo me ajudar, tá me treinando. Uma coisa muito simples que você tem que fazer. Você vai seguir 5 passos, tá? Você vai, em vez de existem maneiras de dar feedback, vocês devem conhecer. Aquela maneira, por exemplo, bem batidona, né? Que é o modelo sanduíche, mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas o modelo sanduíche é pão, hambúrguer, pão, né? Chega falando uma coisa boa do colaborador, fala para ele, põe a carne ali, as coisas que ele tem para melhorar, depois elogia ele novamente. Isso é básico, serve para todo mundo, mas eu vou ensinar quando você tiver, e você pode fazer isso sempre, tá? Mas eu vou ensinar aqui um modelo que é batata, sempre resolve, e que é ensinado em Harvard, tá? Eu fiz especialização em Stanford. Eu aprendi isso e eu vi que tem de um dos cursos, é o tópico de um dos cursos de Harvard, tá? Se você for estudar isso daqui, e é tão simples, gente, é tão simples, mas o mundo sofre com isso, porque o mundo dá feedback assim, pô, cara, de novo, você quer que desenha? O mundo fica bravo, não sabe dar feedback, não é só o brasileiro, o chinês, o japonês, o americano, ele tem dificuldade de dar feedback. É o ser humano. Agora, qual que é a profissão do futuro? A profissão do futuro é ser líder, porque tudo que o operacional faz, a automação está tomando melhor. A automação está vindo e está pegando. E se você não saber lidar com gente, se você não souber lidar com pessoas, o que vai acontecer, pessoal? Você vai virar um cara do operacional. O que custa muito? Saber lidar com gente, engajar gente, fazer gente virar. Fazer gente fazer. Gente que fazer é muito bom. Se você se tornou um líder, se você é dono de uma empresa, você já provou que você sabe fazer. Parabéns, amigo. Isso é bom. Só que agora você precisa de aprender a fazer. Você precisa de ajudar o seu colaborador a fazer algo que você faz. Você tem que fazer junto com ele. E esse processo que eu vou te dar aqui. Primeira coisa quando você for chamar a atenção de um colaborador. Primeira coisa quando você for chegar e for falar para um colaborador seu que ele errou em alguma coisa. A primeira coisa que você vai fazer na primeira tentativa, se for algo simples, você pode chegar elogiando, tal, do jeito que eu falei aqui. Mas é algo que está te incomodando. Que normalmente é o que incomoda, que você é duro demais ou que você não fala nada, né? Então, nisso que está te incomodando, primeiro você vai chegar ensinando o porquê de fazer aquilo certo. Primeira coisa, o porquê. Ó, PK. Por quê?
você vai chegar ensinando o porquê. Eu vou explicar isso daqui. Em segundo, você vai demonstrar, desde demonstrar. Você vai demonstrar como é que se faz, certo? Aí você fala assim, não, Bruno, é óbvio. Lembra da frase, o óbvio não existe. O óbvio não existe, o óbvio tem que ser dito. Então você vai pegar, vai falar o porquê daquilo. Eu vou explicar como que faz aqui, vou dar um exemplo. Depois você vai demonstrar como que faz. Depois você vai pegar e vai pedir para que ele faça. Gente, letra feia demais, mas dá para entender aí, anotam. Então, ensina o porquê, demonstra, pede com que eles façam e depois você vai fazer o seguinte, você vai chegar, depois que você pediu para que eles façam, você vai chegar e vai praticar com eles. Depois que você praticou com eles, aí você vai pedir um feedback com data. Isso aqui é matador. Se você aprender a fazer isso aqui, você está na frente de pelo menos 98% dos líderes do mundo. 98% dos líderes do mundo só chamam a atenção assim. Pô, você não fez e tal. Você não sabem chamar a atenção de algo delicado. Não é falar delicado não, tá? Falar sobre um assunto delicado. Ou sobre algo que tem que melhorar. Ele não sabe. Então como que funciona isso? Você consegue, vai pensando aí, enquanto eu escrevo aqui, o que é uma coisa que acontece lá que às vezes você tem que chamar a atenção. E que talvez você chama várias vezes, a pessoa não melhora. Fala, pô, Bruno, várias vezes eu falo isso ou com um professor, ou eu faço com uma recepcionista, com a pessoa que ela não resolve. Fala isso. O quinto é feedback com data, tá? Com data. Então, porquê, tá? PQ é de porquê, ensina o porquê, demonstra, pedir que a pessoa faça com você e praticar feedback com data. Olha só a diferença, vamos lá. Fala pra mim uma coisa que acontece lá. Uma coisa que acontece lá que eu vejo que é comum, às vezes o professor está dando uma aula e quando termina a aula, os alunos deixam alguns papéis no chão e o professor não pega. Entra a próxima turma e tá tudo tá tudo sujo. E perfeito. eu sou esse cara que vai lá e pega o papel. Que vai lá e pega o papel. Perfeito. E se você pegar, vai sempre ser pego. Porque você colocou a balança pro seu lado, você se mostrou responsável por aquilo. Então ele vai entender o seguinte, se eu não fizer, ele faz e tá tudo bem. O papel tem que ficar lá. E isso é o segredo do negócio que você tem que entender. Você que é líder. Se você for lá e pegar o papel, já era, meu amigo. Você vai pegar o papel sempre. Você não vai pegar o papel. Só que você vai demonstrar para ele como é que se faz. Então, como? Eu vou dar um exemplo. Exemplo errado. Como é que é o exemplo errado? Pô, cara, eu tenho que desenhar no quadro para você, que eu já falei com você, exemplo errado. Eu já falei para você que tem que pegar esse papel no chão. Quantas vezes eu vou ter que falar isso com você? Exemplo errado. Vai lá e pega o papel. Isso é exemplo errado. Pô, cara, de novo o papel, isso aqui eu já falei. O aluno fica, poxa, isso aqui tá um lixo. Ele vai acabar deixando de matricular. Exemplo errado, certo? Com o operacional, presta bem atenção. A maneira de vir nele é primeiro ensinando o porquê. Cara, qual que é o porquê de não deixar o papel lá? Você tem que ensinar o porquê pro cara. Você fala, não, é óbvio, o óbvio não existe. O porquê. Então, vamos lá, vou te dar um feedback. Por exemplo, ô Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Por quê? Cara, quando você não deixa, que dá uma impressão ruim, o aluno ele entra aqui, ele se sente assim, pô, cara, eu tô num ambiente que eu tô pagando e as pessoas não têm o mínimo cuidado, não tem nem uma limpeza mínima. E sabe o que acontece, Júlio? Quem paga o seu salário e o meu é ele, é o aluno. É ele que paga o nosso salário. Por mais que eu sou o dono aqui, quem tá te pagando é ele que tá colocando dinheiro aqui. Então, cara, quando você deixa, dá uma imagem ruim, dá uma tristeza. Cara, pra você ter noção, o aluno quando sente tudo limpinho, ele sente tudo cheirosinho, ele presta atenção mais na aula. Você gosta de que presta atenção mais na aula? Na sua aula? Você como professor? Você gosta que o cara... Por quê? Ele vai se sentir num ambiente bacana. Ensinou por quê? Vou te demonstrar como é que faz. Ó, terminei a aula agora, você vai e demonstra pra ele. Pega os papéis no chão, mas tem que demonstrar. Você vai assim, não, Bruno, ele vai achar que eu sou idiota. Não, é isso que faz acontecer. A gente mandou treinar o Holland, né? Que é meu cachorro. E aí o treinador dele, o coach dele lá, sei lá como é que chama, adestrador. Aí chegou lá em casa e ele falou, ó, ele aprende por repetição. Se você fizer e demonstrar para ele, é um cachorro muito inteligente, ele vai aprender e vai fazer. Né? Ele guia deficiente visual e tal, e realmente, ele assim, aprendeu a fazer um monte de coisas por repetição. Gente, nós somos assim também.
Repetição. Se você vai lá e demonstra, e você demonstra para eles como fazer, o que é demonstrar? Aí você tem que fazer para a pessoa. Aí você vai lá e faça. Aí você fala assim, na hora que você fez, você vai virar para ele e vai falar assim, agora é o seguinte, vai jogar o papel no chão de novo. Eu falei assim, esse líder é doido. Você vai jogar o papel no chão, vai jogar, vai sair e falar assim, e agora terminei uma aula, eu sou seu aluno, vamos lá, faz a prática com ele. Faz uma prática, pediu para ele fazer, na verdade. Pede para ele fazer. Aí você vai fazer ele fazer. Se ele fizer certo, você vai elogiar. Se ele fizer errado, você vai praticar de novo. Cara, não ficou boa a limpeza. Você catou esse papel não ficou bom. Certo? Pratica com ele. Depois que você praticou, você vai pedir um feedback com data. O que é um feedback com data? Você vai virar para ele e vai falar assim, amigo, amanhã vai ter outra aula. Assim que você terminar a aula, tira uma foto da sala e manda para mim. Eu quero saber, isso é feedback com data. Amanhã você vai mandar uma foto assim que você terminar. Depois você vai me falar como é que foi ter terminado uma aula e ter deixado a sala limpa. Deu para entender a diferença? Gente, quando a gente faz isso, a gente aplica esses 5 passos, ao invés de ficar o tempo todo, como é que eu posso dizer, reclamando, né? Quando tem uma frase que fala que reclamar é clamar 2 vezes, você chama aquilo ali para ter. Você ficar reclamando, pô cara, você não faz, pô cara, não vai funcionar. Eu lembro de um colaborador meu, talvez esteja até aí nessa live, que é um grande amigo, ele com certeza não tem vergonha de falar isso, mas era um colaborador meu que chegava todo dia e colocava a vaga, o carro, pegando a vaga de outro. Gente, aquele ali eu chegava e falava, gente, ele tá tomando a vaga de um aluno, um colaborador tá tomando a vaga de um aluno. Aí eu peguei e falei com ele, ó amigo, não deixa a vaga lá porque você toma a vaga do aluno. Aí ele pegou, cheguei no outro dia, o carro tava onde, gente? Na vaga errada. Aí eu chamei ele. Falei, Pedrão, seguinte, você sabe da importância de deixar o carro na sua vaga? Ensinei o porquê pra ele. Falei, cara, o cara pagou pra estar aqui, quando ele chegar ele tem que conseguir colocar. Aí você vai lá e coloca um carro tomando 2 vagas, cara. Eu nem deixo o colaborador colocar o carro aqui, eu tô deixando você tá tomando 2 vagas. Não faz mais isso. O colaborador, o meu aluno, ele paga bem, ele tem que ter. Ensinei o porquê. Na hora que eu peguei, cheguei para ele e falei assim, agora me dá a chave do seu carro. Ele, o que você vai fazer? Vou te demonstrar como é que põe o carro na garagem certa. Aí eu peguei o carro, saí com ele, coloquei o carro, ele ficou olhando assim. Aí eu falei assim, você entendeu como é que faz? Demonstrei para ele. Ele, não, eu entendi. Saí do carro, falei, toma. Não, aí eu fui lá, tirei o carro da garagem, entreguei a chave para ele. Falei, agora eu coloco o carro na garagem. Aí ele, não, você vai estar fazendo isso comigo? Não, estou fazendo, coloca o carro. Falei, amanhã eu quero que você chegue e tire uma foto do carro, feedback com data. Tira uma foto do carro e me manda. Nunca mais ele deixou a chave, o carro na garagem errada. Nunca mais. Trabalhou por muito tempo comigo ainda. Poderia ter ficado bravo com ele, ter virado no giraia com ele. Pô, cara, até quando você vai fazer isso? Ter perdido ele e ele ter ficado bravo comigo também. Apliquei os 5 passos. Agora o que eu vou falar para vocês é muito importante. Esses 5 passos, se você aplicar desse jeito, bem feito, e o cara não melhorar por 2 vezes, ele pode ser mandado embora. Se você aplicar desse jeito, ensinando, demonstrando, fazendo o porquê, às vezes você fica assim, não sei se eu mando o colaborador embora, eu não sei se ele está pronto, se ele não está, eu não sei se eu tenho que treinar mais. Se você aplicou 2 vezes isso sobre o mesmo assunto, ou ele não está interessado, ele não vai melhorar, certo? Ou ele não nasceu para aquela função. Então está na hora de você substituir. Agora, para você, lembra que o médico tem que fazer, que eu contei a história das minhas filhas no início, que ele tem que pegar e simplesmente cuidar e fazer? Então ele tem que pegar e executar para que o colaborador fique vivo, e aí não deu certo, tudo bem, mas ele vai fazer o melhor dele. O melhor dele é fazer esses 5 passos. E ele normalmente é difícil, as pessoas não querem fazer isso. Julião, fala para mim outra dúvida que você tem aí, uma coisa que talvez passa lá, que te ajuda, não te deixa ir para, como é que eu posso dizer, para ser livre mesmo, como empresário, ou enfim, desafios que você tem como gestor. Não, uma das coisas que eu estava pensando aqui é o seguinte, sair da operação é uma coisa que dá medo. Sim. O que seria um indicador-chave assim, para o meu negócio, para eu entender assim, que ele é ali que ele está mal, que eu preciso melhorar? Perfeito. Gente, eu não sei se vocês sabem, na verdade, o que é indicador-chave. Indicador-chave, ele é um indicador que mostra se sua empresa vai bem ou mal. Se você não mensura se sua empresa está indo bem ou mal, uma coisa que vai acontecer muito clara é que ela pode estar te dando até prejuízo e você não está sabendo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar os indicadores-chave da sua empresa. O que é indicador? Quais são os principais indicadores-chave?
quanto dinheiro está entrando naquele mês. Então anotar tudo. Quanto ter no banco e ter isso claro anotado. Quanto que entrou naquele mês. Quanto que saiu de despesa. Esse é um indicador-chave que vai demonstrar o que você está fazendo. Certo? Quantos de alunos, que é o seu produto, ele tem. Quantos de aluno você entrou nesse mês. Quantos de aluno saiu, que é a sua matéria. Né? Por exemplo, se for no caso do produto, quantos produtos foram vendidos? Quantos produtos de cada? Se for de cabelo, um salão, quantos cortes foram feitos? Tem que saber, tem que mensurar, porque mês a mês você vai vendo o que está melhorando, quantas roupas, e aí você vai ter quanto que entra, quanto que sai. E esses indicadores você para todo mês para poder olhar o que está acontecendo. E aí você vai começando a entender, presta atenção que eu vou falar agora é forte. Você vai começando a entender como que funciona a sua empresa. E você entendendo a sua empresa, você consegue levar ela para um patamar completamente diferenciado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu não sei se vocês sabem, mas o navio antigamente, eles afundavam muito quando foi criado os navios. Eles afundavam. Eles falaram, cara, como é que faz para esses navios parar de afundar? Era uma coisa muito simples. Sabe o que os caras fizeram? Eles pegaram, aqui está o navio, ó. Sabe o que os caras fizeram? Eles fizeram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos colocar uma linha demarcatória. Aonde, o que vai acontecer? Quando a água começar a subir, ó, a água está aqui. A gente vai colocando o peso, as malas, os pesos para dentro do navio. Aqui, ó. E aí, quando essa água for subindo, vai chegar até a linha demarcatória do navio. E aí o navio bateu essa linha de risco, de segurança, o navio não coloca mais peso nele. Sabe o que começou a acontecer? Simplesmente 95% dos náufragos pararam de acontecer. Parou de afundar navio. Por quê? Porque eles sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam, olha, chegou até nesse ponto. Para de colocar mala. Aqui esse navio não pode colocar mais carga nenhuma. Parou de ter. Só que eles só sabiam porque eles tinham uma linha. Eles tinham uma linha demarcatória. Se você não tem uma linha do seu negócio, isso é perigoso. Porque às vezes você está passando da linha e está na hora de você fazer mais matrícula, de você cuidar de outras coisas, mas você não está sabendo. Às vezes, porque não tem essa linha. E como que você estabelece essa linha? Primeiramente, qual que é a sua... Tem uma frase que eu falo muito, pessoal, que o lugar na empresa onde você não tem meta, provavelmente é onde você está precisando de resultado. Se você não tem meta naquela área, provavelmente você está precisando de resultado nela. Porque quando você tem meta, você está correndo atrás, o negócio normalmente está indo bem. Então, coloca algumas... Primeiro, fique sabendo o que está entrando, registra tudo, o que está saindo, qual que é a sua meta de lucratividade, para ganhar quanto. Para isso você precisa de vender quanto. São indicadores que você pode colocar com uma foto, você pode acompanhar semanalmente. E uma das coisas que eu falei, que é claro, pessoal, para você conseguir se retirar do negócio, estando no negócio, não é se retirar que você não vai mais, isso aí é mentira, tá? Se alguém falar para você assim, não, eu saio da empresa, eu nunca mais vou nela e ela só cresce. Não, aí ela não tem um líder. O que eu tô querendo dizer é que você tem liderados para fazer. E aí você vai ter um momento toda semana onde você vai acompanhar aqueles indicadores-chave dos responsáveis pela meta. E olha só, presta bem atenção. Esses responsáveis pela meta, isso é uma coisa muito simples. Sabe de quê? O responsável pela meta, ele simplesmente ele se torna responsável pela maneira que você volta a pergunta para ele. Presta atenção no que eu vou te falar. Então, tem um liderado seu. Ele vira e fala assim, ó, tô com um problema tal. Não sei como é que eu bato essa meta, não sei como é que eu faço aquilo. Fulano de tal fez isso e isso e isso. Você vira e fala assim, e o que a gente pode fazer para mudar isso? Volta para ele. Para de ser o super-homem que faz tudo na sua empresa, que resolve todos os seus problemas. Para de querer ser esse cara. O Steve Jobs, ele fala assim uma frase. Falava, né? Steve Jobs, ele falava uma frase assim, eu não contrato as pessoas para falar para elas o que elas têm que fazer. Eu contrato para que elas me digam o que fazer. Então eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam, não para falar para elas. Então quando existiu um problema, antes de você dar a solução, às vezes você tem a solução, mas não dá a solução.
Pergunta primeiro, e aí, como que a gente pode resolver isso? Deixa ele se sentir parte, deixa ele buscar, porque no momento que você não está, ele vai resolver e o negócio não vai cair. Então volta sempre a pergunta, toda vez que vier um problema da sua empresa, presta atenção, toda vez que vier um problema para você, você volta ele para o responsável. E lembra de uma coisa, precisa de ter dono as tarefas. Não é assim, não, eu esperava que todo mundo fosse proativo, não. Então, por exemplo, eu tenho 4 professores hoje. Eu vou pegar esses 4, virar para eles e falar assim, ó, você é um professor que é responsável por A. Você é um responsável por B. Você é um professor que vai me ajudar nas matrículas. Então, só um exemplo. Você é um professor que vai me ajudar nisso. E se você fizer, você vai ganhar uma comissão por isso. Você é um professor que vai me ajudar com aquilo. Você é o responsável por isso. Deixa o cara responsável e vai colocando eles para fazer. Claro, gente, no início de uma empresa você faz tudo. Faz tudo, isso é normal. Por exemplo, no início aqui da Mepober, aqui, que é essa outra empresa que eu abri agora, gente, vocês chegavam aqui, eu estava ensopado, literalmente, de suor. Ensopado, pegando criança aqui, pegando aqui. Mas rapidamente eu fui resolvendo todos os problemas. Por quê? Porque tem muito problema no início. Mas você gerenciando, se eu tivesse lá até agora, tinha um problema com a minha gestão. Né? Mas aí, o que acontece? Eu consegui resolver isso muito rápido. Mas é uma empresa que abre. Né? Então, não sei se conseguiu te ajudar. Mas esses indicadores-chave, você vai colocar esses indicadores e eles vão ser a linha demarcatória para você não passar e afundar seu navio. Na verdade, ele vai manter numa linha. Tem uma frase que fala que é quando a maré abaixa que você vê quem... Como é que é? Quando a maré abaixa que você vê... não sei como é que... Fala aí, não sei se vocês sabem qual que é. Você sabe essa frase? Anota aí. Coloquem aí nos comentários aí, se alguém souber essa frase. Mas enfim, quer dizer o seguinte, quer dizer essa frase, que se você, né, na hora da crise, na hora que acontece o negócio, é onde você vai ver quem está preparado, quem não está. É ali que você vai ver. E você tendo essa parte do seu navio bem organizado, isso não acontece. Tem mais alguma pergunta? Para a gente poder conseguir colocar aqui? Meu amigo, eu estou muito feliz com essa live, aprendi muita coisa, mas assim... Eu queria só entender como que a gente consegue essa energia toda aí pra fazer isso tudo, cara. Vera, vamos lá. Eu acredito, né? Isso é uma coisa que eu penso, tá? Sobre isso, sendo sincero. Júlio, uma coisa que eu penso que essa energia ela vai vir de propósito. Tem uma historinha que conta que tinha o coelho e a raposa, né? E aí o pai dele olhou e falou, pô, eles saíram, ele e o filho dele, aí ele viu a raposa, viu o coelho, aí falou assim, cara, por que ou na verdade a criança falou pro pai dele, ô pai, a raposa vai pegar o coelho, ele começou a chorar, sabe? E ele falou assim, não meu filho, não vai, fica tranquilo, não, a raposa é muito mais alta, muito mais forte e tal do que o coelho, vai pegar ela e tal. Ele falou, não meu filho, fica tranquilo. E aí eles entraram pra dentro não sei se era raposa ou lobo, gente, desculpa, mas vai dar no mesmo. E aí eles entraram pra dentro de casa, quando eles saíram de novo, o coelho tava lá. O coelho tava tranquilo. E aí ele virou e falou assim, pai, mas por que ele não pegou o coelho? Ele falou assim, porque é o seguinte, o lobo, acho que um pouco era lobo, né? Mas o lobo ele tava correndo pro alimento dele. O coelho tava correndo pela vida dele. Então ele ia correr muito mais. Ele ia correr muito mais do que o lobo. Ele não ia ser pego. E uma coisa que acontece é o seguinte, quando a gente corre para trabalhar por alimento, a gente vai ter uma energia. Quando a gente corre pela nossa vida, a gente tem propósito. A gente está tudo linkado com o que você tem para fazer, com sua família. Quando você pensa, poxa, isso aqui é para minha família. Por que eu tô aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? É só para poder conseguir alimento lá para casa? Ou é para poder dar um impacto no mundo? Para poder fazer melhor, sabe? Ajudar, impactar os meus alunos, impactar onde eu tô. E aí o negócio vira. Então, eu acredito nisso, tá? Eu não sou o rei da razão, posso estar errado nisso, mas eu acredito que uma das minhas energias vem por causa disso. Eu acredito que ajuda muitos. Você me viu hoje lá, eu procuro correr todos os dias, eu procuro sempre beber muita água, isso me ajuda com energia, mas uma das coisas que mais ajuda é ter propósito, né? Entender aonde eu quero chegar me dá energia demais, porque eu sei o que eu perco, o que eu ganho. O coelho, ele sabe ali, cara, se eu ganhar eu tô livre, liberdade. Se eu perder, acabou minha vida. Então assim, ele coloca isso
não tem jeito. Uma coisa que eu sempre falo, cara, se você for correr daqui na esquina sozinho, é uma coisa. Se eu colocar um pitbull atrás de você, você vai correr mais. Você fala assim, não, vai lá, corre, dá o seu melhor, você vai correr. Aí coloca um pitbull rosnando atrás de você, você fala, cara, você vai dar muito mais. Porque você sabe o que você perde. Quando a gente sabe o que a gente perde, o que a gente ganha, a gente dá mais. Empresário, você tem que ter seus indicadores-chave, você tem que saber o que você perde, você tem que saber o que você ganha. E você tem que ter, para a gente poder encerrar aqui, você tem que ter brilho no olho para fazer acontecer. Esse brilho no olho vem muito de saber quem você é, sabe? Tem uma coisa que eu conto muito, né? Que é aquela história também de um leão, que é como ele é domado, né? Quando ele está sendo domado, ele coloca ele numa jaula e coloca ele fica andando de um lado para o outro. Ele lembra como ele é o rei da selva, ele lembra que ele não foi feito para ser um leão de circo. Porém, quando ele está ali andando de um lado para o outro, o domador dele coloca carne, água para ele e sai. E ele se rejeita a comer e desmaia de revolta. Ele é o rei da selva, ele não vai ficar preso. Mas uma coisa que acontece é, depois de um tempo ele acorda, começa a andar de um lado para o outro, come o suficiente de carne e de água para se manter vivo. E continua andando de um lado para o outro e desmaia novamente. E vai fazendo isso por um processo que depois ele vai só comendo um pouquinho de água e vai acostumando. E sabe quando, isso é real que eu tô falando para vocês, é como um leão é domado. E sabe quando que ele descobre que acabou? Ele pega o focinho do leão e olha no olho do leão. E quando o olho do leão perdeu o brilho, já era. Ele sabe que naquele momento ali ele é um leão de circo. Pode jogar ele literalmente na selva que ele não vai conseguir fazer. Então, o brilho no olho, gente, nós nascemos, estamos aqui, eu acredito nisso plenamente, para ter sucesso. Você vai errar como empresário? Vai, mas você vai consertar, você vai conseguir chegar lá. Tem jeito disso, tem como você ter uma vida. Tem gente que fica assim, cara, como é que você faz isso, Bruno? Eu vejo você na bicicleta, eu vejo você jogando paintball, eu vejo você jogando pickleball, toda semana você tá indo, eu vejo você cuidando da família, servindo na igreja, viajando, divertindo. Pô, como que você faz isso cuidando de mais de 50 funcionários? Hoje mais de 60. Então, assim, como que você consegue cuidar disso tudo? Pessoal, propósito com gestão. Tem jeito, tem ferramenta, tem como fazer. Espero que essa live tenha feito sentido para você. Toda vez que você pensar que um colaborador está difícil, olha para dentro de você, e começa a pensar o que você pode ser melhor e não só olhar só para ele. Às vezes o problema não está só com ele. Tem gente tendo sucesso na sua área? Tem. Então olha para dentro. Lembra da ostra que ela só consegue produzir pérola quando uma areia entra lá dentro e começa a ferir ela. E aí ela libera um líquido que vai enrolando naquela areia e se torna uma pérola. Então, esses colaboradores difíceis, ele faz com que nós nos tornemos líderes pérola mesmo. Líder que é diferenciado, que sabe conversar, líder que sabe direcionar, líder que sabe dar feedback, líder que sabe engajar. E quando você lidera, você dá direção, você serve, você está se tornando uma pérola. Então, quando você está, não, mas eu tenho de ficar com colaboradores muito difíceis, pensa nisso. Ostra feliz não produz pérolas. Muitos desses colaboradores estão aí no meio da jornada para que você consiga avançar e se tornar o melhor que você pode ser nessa vida. Pessoal, espero que tenha valido essa live, espero que você tenha aprendido um pouco aqui, que você esteja um pouco mais livre. Vou fazer mais lives, espero que tenha ajudado vocês. Esse tipo de conhecimento me ajudou muito. Depois compartilhe, né, essa live com amigos seus e tudo mais, tá bom? Foi um prazer. Até mais. Deixa eu ver até aqui como é que encerra isso daqui, né? Mas tamo junto. Deixa eu clicar aqui. Valeu pela presença aí. Acho que é aqui mesmo.